Vamos começar então a nossa 10ª aula, que vai ser sobre a restauração portuguesa. Nós estamos fazendo um painel de eventos críticos do ponto de vista político, né, em vários países europeus em meados do século XVII. Então, a restauração portuguesa pode ser indicada como uma daquelas situações que a gente já tem falado para vocês de um contexto geral da crise, das crises ou da crise do século XVII, né? E podemos, inclusive, comparar, né, esse evento com os estudos que a gente já fez de Revolução Inglesa ou Revoluções Inglesas e da Fronda, né? A gente vai ver que tem alguns pontos de semelhança, né? E que a gente também vai se preocupar em mostrar as grandes diferenças desse contexto, porque é um contexto ibérico, né? Mas é importante a gente pensar na questão da restauração a partir dessa pergunta inicial da aula, né? Qual o peso da restauração no cenário ibérico e europeu? A gente está falando de um fenômeno de meados do século XVII e, portanto, do ponto de vista de uma abordagem generalista, a gente pode inserir esse evento como um dos indicadores da instabilidade política alimentada por uma crise bem significativa do ponto de vista econômico dessa primeira metade do século XVII, né? Mas também a gente tem que ver as peculiaridades desse evento no âmbito da Península Ibérica, né? É um fenômeno ibérico, mas que a gente vai ver que por conta da Espanha ser uma potência, né? E por conta dos Habsburgo, como a gente já falou para vocês em algumas aulas, terem ramificações, né, em todo o continente europeu, os domínios Habsburgo espanhóis na Holanda, na Itália, até mesmo as lutas contra a França, né? E o outro ramo, a partir do Carlos V, dos Habsburgo, do lado do Sacro Império Romano Germânico e do que virá a ser, né, o Império Austro-Húngaro. Ou seja, a gente tem, portanto, uma ramificação europeia necessária por conta da, do papel dos Habsburgo no contexto europeu do século XVII, mas não só, é claro. E quando você tem o fenômeno da fusão das duas monarquias, né, ou a, a, a conciliação de um rei com duas coroas, que é a União Ibérica, né, ou os outros nomes que a gente vai apresentar para vocês, a gente vê que Portugal entra nesse contexto europeu que ele tantas vezes tentou evitar. Se vocês lembram das aulas de expansão marítima, vocês vão lembrar que a gente mostrou que uma das, não é só isso, é claro, mas uma das razões de Portugal ter investido tanto na expansão marítima foi um pouco fugir desse contexto europeu e dessa pressão que ele sentia em relação à Espanha, né? Essa disputa pelo território da Península Ibérica, e aí então Portugal vai contornar essa situação procurando, vocacionando os seus esforços para fora do continente europeu. Mas nesse momento, entre 1580 e 1640, Portugal foi dragado para dentro do contexto europeu. E a gente vai ver um pouco essa história na aula de hoje. Aqui a gente tem uma cena, que é uma cena forte da restauração, da revolta, né? Eles invadem um palácio e
jogam o secretário de Estado, o Miguel de Vasconcelos, pela janela. O defenestraram, essa palavra defenestrar é jogar pela janela. Defenestraram o sujeito, ele era o secretário da duquesa de Mantua, que era a vice-rainha, era um cargo que a gente vai ver que era uma espécie de representante do rei no território português. E a rainha vai ser, a vice-rainha vai ser presa e com isso, com esse início desses atos, começa o processo longo da restauração portuguesa. Também não é rápido, é uma revolta até razoavelmente rápida, mas a gente vai ver que a independência de Portugal, como eles gostam de falar, em relação à Espanha, ainda vai demorar um bocadinho, né? Começa a batalha, as lutas, né? A revolta começa em 1640, mas só em 1668 vai haver a assinatura de um tratado, o Tratado de Lisboa, no qual finalmente a Espanha vai reconhecer a, a, a nova monarquia portuguesa. Então é um processo complexo que a gente vai começar a tentar resumir para vocês, tá bem? Bem, então como é que a gente pode falar para vocês do início do processo dessa história? A gente vai ter que recuar um pouco para o século XVI para entender o que está se passando em Portugal lá em meados do século XVII, né? É, Portugal tinha um rei muito jovem, ele chegou ao poder ainda criança, tanto que o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique, e sua mãe foram regentes na sua infância, né? E depois que ele foi proclamado rei, com a sua maioridade, antes mesmo de se casar, antes mesmo de gerar um herdeiro, ele se envolveu numa campanha contra os muçulmanos no norte da África, aqui nessa região, né, no Marrocos. É, e, e nessa batalha de Alcácer Quibir, uma batalha muito famosa, né, ele é derrotado, né, uma derrota clamorosa. Né, é um erro terrível de tática militar. Ele era muito jovem, como eu já disse, então muito impetuoso, avançou com uma parte do exército e não articulou com as outras falanges. Então, de repente, ele estava no meio dos inimigos e, sem nenhum apoio, foram derrotados. É curioso que muitos livros de história eles não se referem a esse episódio como a morte do rei Dom Sebastião. Em geral, usa essa expressão o desaparecimento de Dom Sebastião. Né? Provavelmente ele morreu. Mas esse termo desaparecimento ele nos é útil porque, na verdade, vai se criar toda uma série de profecias, de lendas, né, de ditos populares ao longo do final do século XVI e início do século XVII, que vai ficar conhecido como sebastianismo, que é uma, uma crença de que o rei não morrera nessa batalha de Alcácer Quibir, de 1578, e que ele voltaria. Né? Voltaria, retomaria seu trono, seu lugar no trono e restauraria toda a grandeza de Portugal. Essa lenda, essa profecia, né? Ela se espalhou e vai ser lá em 1640 acessada por muitos para justamente articular uma reação à Espanha. Né? O fato é que, em 1578, então, o reino de Portugal sofre uma crise de sucessão. O jovem rei desaparece ou morre, como vocês queiram, e não tem herdeiro direto. Né? O herdeiro mais próximo que assume o trono é o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, né? Que também era o inquisidor-geral e também era o cardeal mais importante de Portugal, era o arcebispo de Portugal. Né?
Então, mas era muito velho, né? E era padre, né? Então tinha um problema de garantir a sucessão por termos diretos, né? Ele tentou negociar com Roma uma como é que se diz, uma isenção do seu voto de castidade, ou seja, ele pediu permissão para casar, mas não, não foi possível isso acontecer, mesmo porque ele morreu em 2 anos. Ele já era bem velho e morreu com tuberculose, doente. Não foi possível, né? E também não deixou nenhum herdeiro digitado, ou seja, ele podia ter indicado alguém para ser o herdeiro, ele não fez isso. Então, mais uma vez, Portugal tem aí um cenário de quem vai ser o rei, quem vai governar Portugal. Havia 3 pretendentes, né? Tinha um filho ilegítimo de um parente próximo de Dom Sebastião, Dom Antônio, mas tinha essa coisa de ser filho ilegítimo, né? Ele chegou a ser até indicado como rei, mas não durou um mês e foi afastado, né? Uma outra pretendente era a Dona Catarina, ela era neta de Dom Manuel, então por isso, se neta, filha de um dos filhos de Dom Manuel, então por isso ela teria direito, né? Mas também tinha direito um primo direto de Dom Sebastião, que era Filipe II de Espanha, o rei Filipe II, filho do Carlos V, que a gente já conhece de outros carnavais. Ele também tinha esse direito, né? É, vocês podem imaginar que essas correntes disputaram o poder, né? Os espanhóis interferiram diretamente com a invasão que o Duque de Alba fez a Portugal para justamente neutralizar as pretensões do tal do Dom Antônio, né? E então as cortes portuguesas, a nobreza e os representantes das cortes portuguesas se reuniram na cidade de Tomar e lá finalmente negociaram com o Filipe II e finalmente aclamaram o Filipe II rei de Portugal com o título de Filipe I. Cuidado aí, porque às vezes as pessoas ficam doidonas com isso, né? O rei em Espanha era Filipe II porque ele era o segundo Filipe que era rei de Espanha. No caso de Portugal, ele era o primeiro Filipe a ser rei de Portugal. Então, o Filipe I de Portugal, que é o mesmo que o Filipe II de Espanha, eles têm títulos diferentes, mas é a mesma pessoa. Ele então assume a coroa de Portugal sob determinadas condições, como a gente vai ver, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso no próximo slide. A resistência nós já falamos, né? Essa tensão toda, esses grupos que existiam e que disputaram e tudo mais, né? Então houve sim resistência, não foi fácil, né? E o Filipe II, é claro, teve que usar a sua força, digamos assim, persuasiva de seu exército estacionado na fronteira de Portugal, mas só entra em Portugal, curiosamente, depois de ser aclamado rei pelas cortes de Tomar, né? Ele respeita imensamente isso, porque é aquela coisa que a gente já falou para vocês. Os reis podem muita coisa, mas existem limites, né? Claro que ele podia, ele tinha força, ele tinha um argumento de direito que ele podia assumir, mas ele precisava da aceitação por parte das cortes para poder fazer esse gesto, né? De tomar a sua posição na coroa portuguesa. Então, isso pode parecer para a gente teatral, ou hipócrita, ou sei lá o quê, mas não, isso faz parte das regras do jogo, às quais os reis tinham que obedecer, né? Então, aqui é mais um exemplo disso. Oh, apertei a coisa errada, desculpem. Deixa eu. Bem, há atualmente um certo mal-estar que algumas pessoas têm de usar o termo União Ibérica, que é o termo mais, digamos assim,
clássico, consolidado nos livros didáticos, mais usado por todos os professores, mas vocês sabem que a academia tem as suas coisinhas, né? Então, atualmente, há uma discussão se de fato a gente pode dizer que é a União Ibérica. Podemos? Podemos, está aí, ó. 4 opções na historiografia, 4 maneiras de falar sobre esse evento que está acontecendo na Península Ibérica. Pode ser União Ibérica, portanto, né? Mas se você quiser ter mais presença no seu discurso na academia, né? Você pode usar outros que estão mais em voga, né? O termo dominação filipina, porque a gente vai ver quem domina ao longo de 1580 a 1640 são 3 reis cujo nome é Filipe. É o Filipe I de Portugal e Filipe II de Espanha, Filipe II de Portugal, Filipe III de Espanha, Filipe III de Portugal, Filipe IV de Espanha. Cuidado com essas, são as mesmas pessoas, mas os títulos têm numeração diferente. Então, porque só tem Filipe nesse período, ficou então conhecido também como dominação filipina. Muitos historiadores portugueses gostam de usar esse termo. Um outro termo que está mais forte ultimamente é o termo de monarquia dual, ou seja, é um rei, é verdade, mas são duas monarquias, né? E a gente vai ver que as cortes de Tomar, elas tentam celebrar um acordo em que isso fique muito claro, que são duas monarquias. É o mesmo rei, mas são duas monarquias, né? Por isso, então, o termo monarquia dual vai ser muito utilizado por historiadores mais presentemente, né? mais, digamos assim, nos últimos tempos é a expressão mais utilizada. E também tem, além da União Ibérica, já falamos, tem também a monarquia agregada, ou seja, que dá a mesma ideia, né? É um rei que agrega duas coroas, põe duas coroas na cabeça. Qualquer uma dessas expressões, desses conceitos, eles são válidos, não tem nenhum problema. E tem esses detalhes, né? A questão de você também sacar onde você está falando, né? Se você tiver. Eu uma vez vi isso num evento na UF, os professores, tinham professor espanhol, professor português, professores lá da UF, ninguém usava União Ibérica, todo mundo falava monarquia dual, ou então dominação filipina. União Ibérica, monarquia agregada, não eram muito visitados, né? Então, de fato, você tem que entender também onde você está falando para jogar o jogo do lugar, né? Em sala de aula, que é o lugar que vocês vão mais falar isso, provavelmente vocês vão usar mais o termo União Ibérica, porque é o termo consolidado nos livros didáticos, né? Volto a dizer, não há problema nenhum em nenhum dessas formas de expressão, tá bem? Agora, tem um nome oficial, né? O nome oficial dessa monarquia dual, da União Ibérica, da monarquia agregada, da dominação filipina era Corona de Castilha, Aragão e Portugal, né? Esse é o nome oficial do reino ou da monarquia dual, tá? Como eu falei, o Estatuto de Tomar, o documento que as Cortes de Tomar confeccionaram para aceitar a indicação de Filipe II de Espanha como Filipe I de Portugal, né, tinha uns determinados ditames, né, determinadas combinações, né? O vice-rei que fosse indicado sempre para administrar Portugal, ou seja, aquele que o rei indicava para fazer a administração, porque o rei não podia estar todo o tempo nos dois lugares, né? Não, não tinha ensino remoto naquela época. Então o rei ou estava num lugar ou estava no outro. Então, quando ele não estava, ele indicava um seu representante que tem o título de vice-rei. Isso acontece em Goa, por exemplo, o vice-rei
de Goa é o representante do rei de Portugal, e aqui, no caso, né, os reis Filipes, eles indicavam vice-reis, que tinham que ser da linhagem real, ou seja, tinham que ser nobres de primeira grandeza, de preferência, é, né, de ter uma ascendência, uma importância muito grande, e porque isso demonstrava que havia valor, né, nessa indicação para Portugal. E, por outro lado, o Estatuto de Tomar também estabelece que os governadores deveriam ser portugueses, assim como devia haver um respeito às leis portuguesas que já estavam consolidadas nos vários instrumentos, né, as ordenações manuelinas e assim por diante. E também o respeito aos usos e costumes dos portugueses, né? Não se podia, segundo o Estatuto de Tomar, ferir essas tradições, né? Por outro lado, as tropas portuguesas deviam existir nas praças que fossem portuguesas, nas praças lusas, ou seja, em Portugal e nos domínios portugueses, Brasil, Angola, Oriente, né? As tropas teriam que ser portuguesas. A gente vai ver que de vez em quando isso não é muito obedecido, mas de uma maneira geral era assim, né? A moeda portuguesa devia ser respeitada dentro desses limites do próprio reino e dos seus domínios, e também a manutenção da língua portuguesa devia ser respeitada, né? É claro que essas decisões foram muito respeitadas pelo Filipe II, Filipe I de Portugal. O Filipe II de Portugal, que era o Filipe III de Espanha, e o Filipe III de Portugal, que era o Filipe IV de Espanha, já não respeitaram tanto assim as decisões de Tomar, né, o Estatuto de Tomar. E isso vai, aos poucos, minando, digamos assim, desgastando a simpatia, a pouca simpatia que já existia entre os portugueses em relação a esse domínio espanhol, né? Então, aqui, de fato, quem ia um reinado longo, o reinado do Filipe II, Filipe I de Portugal, mas ainda assim não, os outros reis não vão ser tão sensíveis a esse acordo que tinha sido feito em 1581. Então, aqui para ficar mais claro o que eu estava falando de uma maneira visual, né? A gente tem o Filipe I, portanto, governando Portugal, Filipe I de Portugal, Filipe II de Espanha, de 1581 a 1598. Depois, na sucessão, vem o Filipe II de Portugal, Filipe III de Espanha, de 1598 a 1621. E, finalmente, Filipe III, Filipe IV de Espanha, de 1621 a 1640. Né? A gente tem no Filipe I o rei, ele está muito presente no início, é claro, ele está dominando a região, né? Então é claro que até 1583 Filipe I ficava muito em Portugal. Aos poucos foi diminuindo, inclusive porque ele foi ficando velho, né? E ficava mais difícil essas jornadas. E então o seu vice-rei, o vice-rei indicado para o seu lugar, era o arquiduque Alberto, um grande da nobreza espanhola. Né? No caso do Filipe II, o que vai acontecer é que ele vai usar muito o Conselho de Portugal, ele vai acionar o Conselho de Portugal, que é um conselho de nobres portugueses, né? E vai manter essa ideia de vice-reis portugueses, pelo menos até 1634. O próprio Filipe III também vai fazer isso. Né? Só que, a partir de 1634, com as intervenções do Conde Duque de Olivares, que é um primeiro-ministro do Filipe III, né? A gente vai ver que as coisas vão começar a degringolar, especialmente porque o Conde Duque de Olivares, ele vai apostar numa política de aumento de impostos. A gente já viu nos outros casos, tanto da França, na Fronda,
quanto na Inglaterra, na Guerra Civil, na Revolução Puritana. Essa questão é sensível, né? A gente está, como vocês podem ver, meados do século XVII, todos os países europeus estão vivendo crises dramáticas do ponto de vista econômico. A Espanha talvez um pouco mais, porque a Espanha é aquela que tem um esforço maior em várias frentes de intervenção no cenário europeu, né? Lembra da Guerra dos 80 anos contra a Holanda, os holandeses desde 1568 até 1648 vão fazer uma longa guerra contra os espanhóis para garantir a sua independência. Eles eram região dominada pelos espanhóis, fizeram uma revolta em 1568 e desde então fizeram uma guerra muito longa contra os espanhóis. Por outro lado, os espanhóis também se envolveram em vários conflitos contra, portanto, a própria Holanda e a Inglaterra, especialmente a questão das disputas das rotas comerciais, que os ingleses investiram muito, vocês sabem, no ataque de corsários e piratas. O rei, o Filipe II de Espanha, tentou sufocar a Inglaterra, tentou invadir a Inglaterra com a tal Invencível Armada. A Invencível Armada tropeça, né, no Canal da Mancha, tem uma tempestade terrível, ela é dispersa e uma parte dela afunda e, portanto, com isso a marinha inglesa consegue neutralizar o ataque espanhol. Isso tudo custa dinheiro, né? Além disso, os espanhóis estão interferindo em eventos que acontecem na Itália, né? Em Milão, no Reino das Duas Sicílias, assim por diante. Ou seja, são muitas frentes que os Habsburgo espanhóis estão desenvolvendo, né? E isso, é claro, cria uma sangria de recursos. E essa sangria de recursos, por mais que haja prata vindo da América, e havia em abundância, ou justamente porque também os espanhóis lançaram uma quantidade absurda de prata como meio circulante, fazendo com que os preços degringolassem, o que a gente chama de revolução dos preços, né? Os preços vão aumentar. Tudo isso, então, cria uma demanda por aumento de impostos para conseguir compensar os problemas de caixa, né, da coroa. E isso cai muito mal, né? É visto como usurpação, como exagero e assim por diante, né? E a vice-rainha Margarida de Mantua também não era a mais habilidosa política que existia. Então, foi se criando, especialmente nesse governo do Filipe III, apesar de haver um desgaste desde o Filipe II, e quando eu falo Filipe II e III, eu estou falando dos reis de Portugal, com o título dos reis de Portugal, que vai desembocar na crise da restauração, ou os portugueses vão dizer que não, que na verdade, vai desembocar no processo de libertação, de independência, de restauração da coroa portuguesa. Então aqui a gente vai ver alguns elementos que estão, uma espécie de engrenagem que está desenhada aqui, né? Na qual a gente pode ver que é um processo que está articulando várias coisas e movimentando esse momento, especialmente na década de 30 do século XVII, né? A política do Conde Duque de Olivares, que já falamos para vocês, né? Que desde 1634 cria um mal-estar enorme com o aumento de impostos. O fato de terem abolido o Conselho de Portugal, o que demonstra uma política de centralização política que feria o princípio dos ditames de tomar, né? E a própria decadência espanhola, como falei, eles viveram uma série de conflitos, inclusive a Guerra dos 30 Anos, que esqueci de falar no slide anterior, de 1618 a 1648,
a Espanha consegue brigar com todo mundo nessa guerra, e no contexto do Sacro Império Romano, na disputa do Sacro Império Romano. Então ela se dispõe com a França, se dispõe com a Inglaterra, continua se dispondo com a Holanda. Então tem muita sangria aí, e a decadência espanhola começa a pesar muito para a sobrevivência dessa dinastia, né? Há uma discussão sobre a restauração portuguesa em termos historiográficos, né? A restauração ela era inevitável, era um caminho que aconteceria de qualquer maneira, né? Ou não, ou era um evento que não tinha, que a gente não tinha condições de dizer que ele iria acontecer, né? Eu acho que em história a gente não deve pensar nunca na inevitabilidade, né? Porque as coisas acontecem. E é o encadeamento de eventos que gera o fato histórico, né? Então eu não definiria como inevitável e também não como improvável, né? Porque se a gente percebe que havia uma indisposição popular contra a, a figura de reis espanhóis, um mal-estar, digamos assim, do ponto de vista da população comum, né, das pessoas comuns que viviam no Reino de Portugal. Havia, claro, os que apoiavam os Habsburgo, né, entre a nobreza e a burguesia mercantil, mas havia aqueles que estavam incomodados, né, tanto entre a burguesia mercantil quanto a própria nobreza. Então a gente tem que, eu acho que a gente tem que contornar essa questão, né, tanto uma quanto a outra. Né? Não acho que valha a gente apostar nessa discussão, que é uma discussão bem presente na historiografia portuguesa. Né? De qualquer maneira, é fato que o Duque de Bragança, que vai ser coroado depois rei Dom João IV, né? Ele é uma figura ambígua. Ambígua por quê? Porque ele é uma figura que foi ativada pelos Habsburgo, inclusive para ser vice-rei do Reino de Milão, por exemplo. Né? Então havia uma proximidade entre o Duque de Bragança e a coroa Habsburgo. Né? E o Duque de Bragança ele vai ser visto como uma espécie de herdeiro natural do trono português, porque ele é neto da Catarina, que por sua vez ela era neta de Dom Manuel, né? Aquela que quando em 1580 o cardeal Dom Henrique morreu, era uma das pretendentes ao trono e que o Henrique II vai fazer valer o seu próprio interesse, né? E, portanto, esses partidários da, da Dona Catarina vão perder, né? Essa disputa. Mas essa ideia, ela se mantém. A Catarina era a duquesa de Bragança e o seu neto, o duque de Bragança, ele vai ser, portanto, um herdeiro natural, segundo esses partidários dessa ideia de que era por essa linhagem que devia o rei de Portugal ter assumido a coroa. Então, na verdade, apesar da proximidade do Duque de Bragança com a coroa Habsburgo, né, ele era visto, do ponto de vista da população e também dessas forças dentro de uma parte da nobreza e da burguesia mercantil, como herdeiro natural. E no processo da revolta, ele vai cada vez mais sendo sugado para o meio dessa história, mesmo que ele não tivesse muita clareza ou muita certeza que ele queria isso. Né? Ele chegou a temer, né,
o fato de ser considerado um traidor e acabar morto, né? Preso e morto pelas tropas de Habsburgo, né? Então, é curioso perceber isso. Mas, a certa altura, os eventos vão torná-lo protagonista dessa história, né? E ele vai assumir o seu papel de rei de Portugal, de rei da restauração portuguesa, né? Mas a gente tem que ter claro isso, que não é uma coisa. Por isso que essa discussão de improvável, inevitável, é uma discussão que tem a ver também com essa própria ambiguidade dessa figura, né? Não, não se pode imaginar que tivesse sido uma articulação premeditada, né, por parte dessa figura histórica para chegar ao poder. Então é curioso como é que essas coisas estão relacionadas. Então a gente tem aqui uma pequena cronologia só para vocês terem ideia, né? Começa a haver uma revolta em Évora, em 1637, uma série de eventos, pequenos motins e revoltas, né? Na Catalunha explode uma revolta também, né? Que os espanhóis vão conseguir abafar, eles vão conseguir controlar. Os catalães queriam a independência e não vão conseguir, aliás, até hoje querem e ainda não conseguiram, né? A conjuração portuguesa nesse ano mesmo começa por outubro e novembro, né? Ou seja, um pouco na balada da própria crise catalã, né? A invasão do palácio, que a gente viu aquele quadro ali da defenestração do pobre secretário, é no dia 1º de dezembro, que é um dia, inclusive, que é feriado em Portugal, né? É um dia assim, de identidade nacional. Temos a aclamação de Dom João IV no dia 15 de dezembro desse mesmo ano. E, finalmente, em 1541, em janeiro, 15 de janeiro, a confirmação de Dom João IV, do Duque de Bragança, como do João IV, e isso não vai ser aceito facilmente pelos espanhóis, né? A gente vai ver que a partir daí, a partir de 1640, a gente vai ter uma série de enfrentamentos militares entre espanhóis e portugueses, os espanhóis querendo retornar à condição de monarquia dual e os portugueses defendendo a ideia de uma independência, de uma monarquia independente da monarquia dos Habsburgo, né? Essa dinastia que se funda com Dom João IV, ela tem um outro nome, né? A dinastia anterior era a dinastia de Avis, essa é a dinastia de Bragança, Duque de Bragança, família de Bragança, que assume o poder. Então essa é a nova dinastia de Portugal, se não me engano, a 4ª dinastia portuguesa, tá? E quem são os grandes apoiadores da monarquia restaurada, dessa nova monarquia, dessa nova dinastia de Bragança, né? Basicamente, temos duas forças aqui que a gente tem que perceber que são fundamentais para esse momento histórico, né? Os cristãos novos portugueses e os jesuítas portugueses, né? Esses dois grupos, eles vão sustentar as pretensões de Dom João IV. Cristãos novos, é claro, com muito dinheiro envolvido, né? E os jesuítas, porque, especialmente por causa do Antônio Vieira, que a gente vai falar dele daqui a pouco, eles vão perceber a importância, né, dessa identidade da dinastia de Bragança e, portanto, vão apoiar fortemente a monarquia restaurada. Tá? E os opositores, vocês podem perguntar. A gente tem muitos também, né? Por exemplo, muitos representantes da Inquisição e outros representantes de outros níveis da Igreja se puseram contra essa dinastia. Inclusive o Papa vai demorar muitos anos, só no final do século XVII,
que o papado vai aceitar a nova dinastia, e durante muitos anos o Papa ele não vai confirmar as indicações de bispos e arcebispos que os reis de Portugal, da dinastia de Bragança, faziam, né? Criando uma série de bispados vacantes durante cerca de 30 anos, 40 anos. Né? Então, de fato, você tem uma tensão muito grande dentro da igreja. Aí vocês vão falar, mas os jesuítas são igreja? Sim, são, mas é uma ordem religiosa. E dentro desse contexto, uma ordem religiosa que se aproximou muito do rei, né? Apesar do seu voto de obediência ao Papa, né? Curiosamente, nesse sentido. Não vou dizer que eles traem o papado, mas os jesuítas portugueses, especialmente os portugueses mesmo, né, de nacionalidade portuguesa, eles vão ser um esteio importante dessa nova monarquia e especialmente o grande campeão do Dom João IV vai ser o Vieira, né, que inclusive vai fazer tratativas diplomáticas, que mesmo que não tenha sido muito felizes, foi um esforço em nome do rei que ele faz. Então, de fato, é um papel significativo de apoio a essa monarquia. Esse mapa aqui só serve para a gente reforçar como é que, por que os cristãos novos portugueses estão tão interessados em apoiar o rei, né? A gente tem que lembrar que muitos desses cristãos novos têm ligações muito fortes com os judeus, né? Instalados nos Países Baixos, especialmente em Antuérpia, né? E há uma série de contatos pelo mundo todo, né? Dentro das rotas comerciais, tanto da Rota do Cabo quanto da Rota do Galeão de Manila, né? Quanto da presença na Índia, né? Que essa rede de contatos que os cristãos novos portugueses tinham entre si, entre os próprios cristãos novos e judeus também. Né? Então, na verdade, a movimentação econômica que esses homens acionavam era muito, muito importante. Né? E aqui a gente tem o comércio de açúcar, o comércio dos escravizados africanos, o comércio das especiarias, a Rota de Manila com contato com China e a prata do Japão. Ou seja, é um complexo muito grande dessas redes que a gente está chamando aqui de sefarditas. Quem são os sefarditas? São os judeus originados na Península Ibérica, que se espalharam por vários lugares do mundo, né? E muitos desses judeus, como vocês já sabem, foram convertidos ao cristianismo e são conhecidos como cristãos novos, né? Então essa rede aqui, contra a qual a Inquisição Portuguesa se batia, porque a Inquisição Portuguesa perseguia muito fortemente os cristãos novos que praticavam, que porventura praticassem ritos judaicos, né, ou judaizavam, como eles falavam. Então, a gente entende também porque os jesuítas e os cristãos novos estão assim associados, porque tem como inimigo comum a tal da Inquisição. Né? E para ver isso, vamos ver o próximo slide que a gente vê melhor essa questão. O grande exemplo desse conflito está justamente nesse embate que a Inquisição vai ter com os jesuítas, especificamente com o Antônio Vieira. Né? O Antônio Vieira, percebendo a importância dos cristãos novos para a restauração, sabendo que era necessário para o novo rei de Portugal ter condições econômicas para se colocar contra a força da Espanha, né, e dos Habsburgo, o Vieira faz uma série de tratados dizendo que era muito interessante, escrevia muito, né, o Vieira, defendendo a ideia de que havia de se apoiar na riqueza dos cristãos novos e até dos judeus.
se assim fosse necessário, né, dos judeus portugueses, que viviam lá nos Países Baixos, né, na Holanda. O Vieira não teve pudor de requisitar esse apoio à coroa. Como a gente já viu, a Inquisição era completamente contra isso, e para se vingar, né, desses textos que o Vieira fez, quando o rei Dom João IV morre e o Vieira está numa posição mais frágil, a Inquisição então acusa Vieira de vários crimes, né, de simpatia aos judeus e assim por diante. Ele é condenado, mas ele é condenado a não ter voz nem palavra, ou seja, ele não podia escrever nem falar, nem fazer sermão, o que para o Vieira era quase como matá-lo, praticamente. Mas o Vieira, é claro, ele consegue, ele era muito poderoso, e ele consegue então, ele vai a Roma e junto ao Papa ele consegue uma revisão do seu processo e então finalmente ele é posto em proteção a essa decisão da Inquisição Portuguesa, né? Mas esse conflito, esse imbróglio, né, essa tensão, esse imbróglio quer dizer essa confusão, né, essa disputa, essa confusão política, né? Ela é um retrato das tensões desse processo da restauração e deixa claro, portanto, que não é a restauração não termina apenas na aclamação do novo rei. Você tem desdobramentos muito complexos dentro do Reino de Portugal durante muitos anos. Né? E esse é só um dos exemplos que a gente pode mostrar dessas tensões. Bem, o inimigo era a Espanha. Né? Então, de 1640, 41 em diante, os portugueses tinham que enfrentar os espanhóis. Os espanhóis, a princípio, não deram muito trabalho porque estavam lá abafando a, a revolta na Catalunha, mas assim que eles derrotam os catalães, eles se voltam contra os portugueses, tentando também aí abafar essa revolta, né, essa insurgência que apareceu no país. Então Portugal, é claro, vai procurar apoio de outras regiões. Né? Ele vai buscar apoio com a França, os inimigos históricos da Espanha. Né? Vai buscar apoio com a França, com a Holanda, primeiro fazer as pazes com a Holanda. Lembram que quando Portugal foi anexado pela Espanha, a Holanda invadiu uma série de territórios portugueses no Oriente, tomou uma série de posições portuguesas no Oriente, Ceilão, por exemplo, a ilha do Sri Lanka hoje, a região da Indonésia, eles fundaram uma cidade, a Batávia, tomaram uma série de outras posições no Oriente, ganharam, a partir da década de 30 do século XVII, a exclusividade de fazer comércio com os japoneses expulsaram os portugueses de lá e só faziam comércio com os holandeses uma vez por ano. Portanto, os holandeses invadiram o Brasil, como vocês sabem, né? O Nordeste brasileiro. Então havia uma série de refregas e lutas e guerras entre os portugueses e os espanhóis, lembrando apenas que antes da União Ibérica, os portugueses sempre foram muito próximos dos comerciantes holandeses. Né? Eles eram grandes sócios no comércio do açúcar. Portugal produzia açúcar no Brasil e os holandeses vendiam na Europa. Né? Mas com a União Ibérica e a tal da Guerra dos 80 anos que existia entre a Holanda e a Espanha, como agora a monarquia dual era o mesmo rei que era inimigo de Holanda, a Holanda também, então, atacou os domínios portugueses. Né? E então, com a restauração, Portugal começou a fazer um movimento de aproximação com a Holanda, procurando assinar tratados de paz, etc.,
Com a França também tentou uma série de coisas, com Mazarino, inclusive, que vocês conhecem da Fronda, mas nada deu muito certo das negociações. E vocês podem fazer uma pergunta meio óbvia, né? Quando vocês olham esse mapa. Ok, Portugal está procurando apoio dos inimigos históricos da Espanha, e por que Portugal não pede apoio para a Inglaterra? É só lembrar da data que isso está acontecendo, né? 1640, 41, 42. O que está acontecendo lá na Inglaterra? A Guerra Civil, né? Então, o rei de Inglaterra mal dá conta de si mesmo, do seu pescoço, quanto mais fazer aliança com qualquer outro país para lutar contra os espanhóis, né? Não era o momento. Tanto isso é verdade que, a partir de 1660, a gente vai ver quando Carlos II chega ao poder, com a restauração inglesa, né? Ele vai casar com uma princesa portuguesa, que tem o nome de Catarina também Bragança, filha do Dom João IV. E com esse casamento sela-se uma aliança entre Portugal e Inglaterra. Inclusive o dote de casamento foi a cessão de uma cidade na costa oeste da Índia, a cidade de Bombaim, que hoje chama Mumbai, né? Foi dada como dote para os ingleses. Então, Bombaim, que é uma espécie de porta de entrada dos ingleses na Índia, foi como dote desse casamento entre o rei Carlos II e a princesa Catarina, né? E só por isso, portanto, antes não havia uma aliança entre essas partes. Portanto, a gente tem aqui mais um imbróglio diplomático e militar que a monarquia restaurada se envolveu, né? Procurar a aliança da França e da Holanda para lutar contra os Habsburgo tinha um preço, né? Tanto Holanda quanto França queriam alguma coisa em troca dessa aliança, né? Portugal pode oferecer algumas coisas, é claro, né? E uma delas é justamente a riqueza das suas possessões, né? Mas lembrar sempre que essa Espanha dos Habsburgo também tem a sua força, por mais fragilizada, enfraquecida que ela esteja, ela também tem a capacidade de, de enfrentamento, né? Não é à toa que vai demorar tanto tempo até a própria Espanha aceitar a restauração de Portugal. Então, esse mapa é interessante para a gente ver a questão da Guerra dos 30 Anos, né? E ver essa questão da crise da Espanha, nesse meados do século XVII, dentro desse contexto geral europeu, né? A gente tem vários pontos de tensão que a Espanha vai enfrentar, como, por exemplo, a revolta da Catalunha, a própria restauração portuguesa, que a gente já falou, o levante nos Países Baixos, na parte espanhola dos Países Baixos, né? O levante aqui no Reino das Sicílias. Isso tudo são energias que a Espanha está perdendo, né? A Guerra dos 30 Anos, nessa região dos Países Baixos espanhóis, eles vão enfrentar a expansão francesa, né? Além de a grande aliança que existia com os Habsburgo do Sacro Império Romano Germânico, a casa austríaca dos Habsburgos, também vão sofrer muito aqui, especialmente com os avanços tanto da Suécia e depois da Dinamarca, né? E isso tudo, portanto, vai ser um elemento de desestabilização da Espanha. É verdade que no frigir dos ovos saiu-se até menos ruim, porque a revolta da Catalunha eles conseguiram abafar e manter a integridade de boa parte do território aqui da Península Ibérica, com exceção, é claro, de Portugal, que conseguiu fazer a sua independência, a sua restauração, e isso não teve jeito, né? Eles tiveram que aceitar com o tempo. Então, recapitulando, a Guerra de Restauração Portuguesa ela vai durar de 1640 a 1688, né? Na Batalha de Montes Claros,
Portugal vai pedir um armistício e vai negociar uma série de tratados de paz para finalmente, no Tratado de Lisboa de 1668, os espanhóis aceitarem a independência de Portugal, né? A restauração portuguesa ela é, portanto, um processo, ela não é apenas um evento que acontece em 1640, né? Ela vai ter essa extensão, essa duração mais alargada até 68. Como vocês viram também, eu já falei, é, ainda vai demorar um pouquinho mais para o Papa, né? Dos papas aceitarem essa, essa independência de Portugal, e especialmente a questão do, da, das indicações dos bispos e arcebispos, né? Esse direito de padroado que os reis de Portugal tinham e que os papas aproveitaram e colocaram em questão, né? Nesse momento de enfraquecimento da monarquia portuguesa. Mas, de qualquer forma, essa, essa independência ela foi alcançada finalmente em 1668. O que a gente pode deixar como conclusão sobre todo esse processo é que, mais uma vez, a gente tem um quadro geral de crise, né, no qual a restauração portuguesa desponta como um dos exemplos dessa crise, né? A monarquia portuguesa na dinastia de Bragança, no século XVII, vai ter que se reelaborar, né? Inclusive com as derrotas muito graves que ela tinha acumulado, não ela, a dinastia, mas Portugal, o reino e os domínios portugueses que tinham sido perdidos em vários pontos, né? E alguns foram resgatados, como as praças comerciais na África, como o Nordeste brasileiro, mas outros não foram mais recuperados, especialmente as posições no Oriente, como o Ceilão, a região da Indonésia e algumas outras regiões mais ao extremo Oriente. Então, isso de fato é uma sequela significativa para essa monarquia, para essa dinastia especificamente, né? Mas ao final do século XVII, início do século XVIII, as coisas vão mudar um pouco para essa dinastia, porque vai ser descoberto o ouro no Brasil, né? Então, a correlação de forças e o poder econômico ele vai dar uma torcida, né? Vai dar uma transferida, digamos assim, do Oriente para o Atlântico, né? Vários historiadores fazem análise dessa mudança de eixo, né? Que vai ocorrer, mas isso é só no século XVIII. Eu só estou antecipando só para vocês terem uma ideia de que essa dinastia vai ter aí uma vida bastante mais, digamos assim, estável, né? Especialmente no século XVIII, especialmente com Dom João V, tá? Mas isso são outras histórias de outros carnavais. Eu só queria então deixar claro que a nossa aula já tem quase uma hora, que a restauração portuguesa ela está sendo apresentada aqui no curso como mais um capítulo que comprova que a Europa passava por uma crise geral, né? E que é claro que existem demandas específicas regionais, mas que se a gente quiser a gente consegue ver as relações da macro relação que existem em todos esses eventos, né? E aí a gente pode comparar com a Fronda, com a Revolução Inglesa e outros eventos que nos ocorra e que a gente procure para analisar, né? Aqui mesmo a gente falou da Revolta da Catalunha e outros eventos. Mas vamos ficar aqui, que eu acho que já dá para defender meu ponto de vista, tá bem? Então, na quarta-feira, para variar, nós vamos nos encontrar e tirar dúvidas e discutir o texto que vai estar lá
na nossa sala do AVA, para vocês terem mais alguns elementos para poder fazer um debate, tá bem? Então, até quarta. Aproveitem bem a leitura.